Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, a trincheira final contra o Império da Ignorância. É o podcast do Historiante, eu sou Pablo Magalhães, hoje excepcionalmente atrasado para a gravação do podcast, e eu vou botar a culpa nele que vem das Minas Gerais, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês, e sim, eu sou o culpado. Mentira, não sou não, que eu avisei que era 20 horas, gente. Eu avisei o horário, tá? Me defendam, povo. E detalhe, se me censurar, eu vou mandar minha nave de ET daqui de Varginha pra buscar vocês aí. Felipe veio de Varginha esses dias e trouxe em seu bolso, Catiane Bispo, chaveirinhos com OVNIs para presentear a todos nós, tá? Da bancada. Acho que foi bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu acho que o Felipe fez de propósito, Pablo. Falou para todo mundo que era às 8 horas e você no horário errado justamente para promover o caos. Porque ele é assim. Pois é. E, inclusive, só pra deixar claro, quem zera o roteiro a cada semana é Felipe Monsanto. Então a missão dele era colocar lá 20 horas. Meu Deus, eu sou o culpado. Sabia. Tinha dedo do Felipe nessa. Gente, com essa eu acho que a justa causa vem. Agora é demissão. Catiane Bispo já se apresentou, diretamente da beira do Rio São Francisco, onde ele montou um soviete para resistir às garras do capitalismo, está ele, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A gente não tá que nem o ET Bilu, né? Que não é o ET lá das terras mineiras, mas a gente tá aqui trazendo conhecimentos. Busquem conhecimentos para não achar que a Terra é plana, não achar que vacinas fazem mal e, por último, não acreditar em certos podcasts de pessoas que defendem o redipilismo por aí. Pois é, inclusive tem podcast secreto sobre Red Pill aí e masculinidade tóxica. Você que é apoiador já sabe que depois daqui já pode ir pra lá. Com muitas campares e brejas. Pois é. Bom, e hoje recebemos a visita ilustre da querida Soledad Bravo. Oi, Soledad. Boa noite, obrigada pelo convite. Acho que ilustra muito, né? Mas obrigada mesmo. Soledad, fala para os nossos ouvintes que não lhe conhecem, fala um pouquinho sobre você. Eu sou Soledad da Argentina, morei em Brasil pouco tempo. Aí eu vou pedir desculpa se falo errado alguma coisa. Estou fazendo doutorado na Federal de Pernambuco. E também eu fiz um master aqui na Argentina. E participo de Zero Águia e de alguns outros lugares que me fazem o convite para escrever, dar minha opinião e tal. Perfeito. Inclusive, Soledad, você publicou recentemente um texto lá no Zero Águia, né? Sim, é uma série em relação ao assunto de migrações, que é o assunto central da minha pesquisa, da tese de doutorado. Perfeito. Você que está nos ouvindo, o link para o último texto, o texto mais recente da Soledad, lá no portal Zero Águia, você pode conferir com o link que está aí na descrição desse episódio, tá? Soledad, muito obrigado por estar aqui hoje, tá? Eu que agradeço. Bom, estamos hoje reunidos aqui para trocar uma ideia sobre um tema que acredito que poucas pessoas pensaram sobre, e que é algo urgente num contexto em que vivemos em um mundo em um processo de transformação climática e ambiental cada vez mais avassalador, né? Hoje o tema será a migração climática e os refugiados ambientais. Essas entidades estão aqui reunidas para tentar refletir sobre este assunto. Acredito que o papo vai ficar bem bacana, né? Mas antes de entrarmos em nosso conteúdo, vamos para alguns
recadinhos e eu já vejo estrelas brilhando, né, Felipe Monsanto? Exatamente, Pablo. E essas estrelas vai brilhar ainda mais se você, nosso ouvinte, agora nesse exato momento, ir lá no seu tocador de podcast, seja Spotify ou Apple Podcasts, e dar 5 estrelas pra gente. Vai iluminar o nosso episódio ainda mais, vai ajudar a gente a subir no ranking desses agregadores para poder ajudar a divulgar a gente e vai contribuir com o nosso trabalho. E além disso, você pode também compartilhar o nosso episódio nas suas redes sociais, indicar para os seus amigos e quando compartilhar, marca a gente pra gente ver lá o que você achou do episódio, pra gente conhecer e saber de onde que você é. Então agora faz o seguinte, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify ou no Apple Podcasts e compartilha esse episódio ao final. É isso aí. E tem promoção na área, não é, Kleber Roberto? O gerente enlouqueceu. Isso mesmo. O gerente não, né? A gente está aí também, tanto com essas vantagens para quem é apoiador do Historiante, você através do apoia.se, tem uma série de vantagens, como o Pablo acabou de falar, você vai ter acesso a podcasts secretos, sorteios de livros, vai estar apoiando aqui o Portal Historiante, e além disso você vai ter, tanto você que é apoiador, como quem está aqui ouvindo este podcast, você vai acessar aqui na descrição deste episódio, na nossa descrição, né? Seria descrição? Ou seria um cupom de descontos para a editora Contexto. Neste cupom de descontos, que vai estar aqui na descrição, Historiante 20. É isso mesmo, Pablo? É isso mesmo. Pronto, que o gerente falou assim de uma forma tão absurdamente louca que até eu fiquei... Você ficou louco também. Fiquei louco também. Mas com esse cupom que está aqui na descrição, Historiante 20, você vai ter 20% de desconto nos livros que você adquirir da editora Contexto. Isso aí serve tanto para apoiadores, como também para você que não é apoiador do Historiante, mas está aqui curtindo este podcast. Você copia aqui na descrição, vai lá na editora Contexto e consegue o seu desconto. Lembrando que a editora Contexto tem muitos livros excelentes, não somente na área de história, mas na área de ciências políticas, sociologia, geografia, ou seja, é uma gama imensa de conhecimento que você pode adquirir com desconto através aqui do nosso cupom. O Kleber escolheu o jeito mais complicado de explicar, que a gente tem uma parceria com a editora Contexto e que a gente tem um cupom de desconto para usar lá no site deles, né? Catiane Bispo já encheu o carrinho já? Ainda não. Eu tô em dúvida. Eu vi uma coleção de relações internacionais que eu achei muito interessante, inclusive, mas eu tô em débito ainda. Preciso ler o meu extensíssimo livro aqui, porque eu fiz um trato comigo, mas logo mais vou aproveitar essa promoção e os estudantes de RI ou os amantes das relações internacionais têm uma coleção maravilhosa e super indico. Show de bola. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, Kleber? Isso mesmo, vamos aqui ver algumas das notícias que utilizamos para este podcast. Simbora! Politize. Quem são os refugiados ambientais? O termo refugiados ambientais é uma das muitas frases usadas para descrever o deslocamento forçado de pessoas em virtude de eventos climáticos e ambientais causados por causas naturais ou humanas. É uma crise que atinge populações inteiras e as pessoas mais vulneráveis que vivem nos países mais pobres, afetados por conflitos e costumam ser as mais afetadas de forma desproporcional. Folha. Dá tempo de frear crise climática e tecnologia já existe, diz painel do clima da ONU. O mundo vive sob uma pressão climática sem precedentes, com alguns danos irreversíveis e um prazo ainda mais curto para agir. Por outro lado, a ação imediata ainda dá chances de combater os efeitos mais severos da crise, e as soluções tecnológicas estão mais baratas e acessíveis. ONU Brasil.
Ações urgentes contra a mudança climática são necessárias para garantir um futuro habitável. Alerta IPCC. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, lançou nesta segunda-feira 20 o relatório Síntese sobre mudanças climáticas 2023, que traz à tona as perdas e danos que vêm sendo causados pela mudança global do clima. O IPCC alerta que os desastres naturais relacionados ao clima estão atingindo especialmente as pessoas mais vulneráveis e os ecossistemas mais frágeis, como manguezais, áreas costeiras e semidesérticas. Isto é, aumento do nível do mar ameaça provocar êxodo de proporções bíblicas, diz ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertiu nesta terça, 14, para o risco de um êxodo de proporções bíblicas devido ao aumento do nível do mar, provocado pelo aquecimento global, e pediu que os vazios sejam preenchidos no direito internacional, especialmente em relação aos refugiados. O perigo é particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, uma em cada 10 pessoas na Terra, ressaltou Guterres diante do Conselho de Segurança. É com você, Pablo. Beleza, vamos para o nosso editorial. O tema do episódio de hoje está mais próximo de nós do que se possa imaginar, e eu vou utilizar um exemplo histórico brasileiro para ilustrar isso. Desde fins do século XIX, o período em que temos registros documentais e visuais sobre o assunto, as intempéries climáticas nos estados do Nordeste provocaram uma série de reações da população local, desde a fuga desabalada rumo às capitais, como Fortaleza, Recife e Salvador, até o processo de migração rumo aos estados do Sul-Sudeste, como forma de escape daquilo que costumamos chamar de seca. A música Asa Branca, do Gonzagão, trata justamente desse processo de partida do sertanejo diante da terra ardendo qual fogueira de São João. Esses migrantes nordestinos, responsáveis por carregar sobre seus ombros o desenvolvimento sulista, são talvez os primeiros refugiados ambientais do nosso país. Apesar de ainda não haver um reconhecimento formal, o termo refugiados ambientais foi criado em 1985 pelo professor Ehsan El-Hinawi, do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Por definição, se refere às pessoas que foram forçadas a deixar seu habitat tradicional, temporário ou permanentemente, por causa de uma perturbação ambiental acentuada, natural ou desencadeada por pessoas que comprometeu sua existência e afetou seriamente a qualidade de vida. Os refugiados ambientais não têm ainda seu direito à migração e refúgio legitimado oficialmente. Segundo Stephen Castells, professor honorário de Sociologia na Universidade de Sydney e estudioso do tema, não há interesse nenhum em ampliar o conceito de refugiados, pois os países estão mais interessados em limitá-lo do que expandi-lo. Há quase 30 anos, desde 92, existe um tratado internacional, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, de cumprimento obrigatório aos governos para se comprometerem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Segundo o escritor Miguel Pajares, autor do livro Refugiados Climáticos, os governos não têm feito o que é preciso para reduzir a interferência humana e frear essas mudanças. Em artigo publicado no portal Ecodebate, o demógrafo brasileiro José Eustáquio Diniz Alves afirmou que, ao invés do sonho de um próspero desenvolvimento humano e ecológico, os indicadores ambientais mostram a iminência de um ciclo de catástrofes, um loop doom. Os danos causados pelo aquecimento global são cada vez mais claros e a recuperação de desastres climáticos e ambientais estão cada vez mais raros. A dramaticidade da nova realidade já tem sido documentada em relatórios do Escritório da ONU para a Redução de Riscos de Desastres, que mostram que os impactos das mudanças climáticas e do mau gerenciamento de riscos levaram ao aumento das catástrofes naturais. O relatório lançado no dia 26 de abril do ano passado confirma que, em curto período de tempo, o mundo assistiu a um aumento sem precedentes no número de catástrofes naturais e a ação humana pode piorar ainda mais o cenário futuro. Até 2050, teremos 216 milhões de pessoas migrando dentro de seus próprios países, sem contar
os que serão forçados a cruzar fronteiras e deixar sua terra natal. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Primeiramente, eu queria dizer que achei um assunto muito interessante, porque quando a pessoa pensa nessa relação de crise climática, não é muito comum pensar em refugiado, porque quase sempre, quando se pensa em refugiado, é mais de questões políticas diretas, né? Quando pensam, por exemplo, no caso de Venezuela, Meio Oriente e tal. Então, eu achei um assunto muito interessante e quando eu estava ouvindo as diferentes notícias, eu pensei na relação com a religião. E aí eu lembrei de Laudato Si, que é um escrito feito pelo Papa Francisco, onde ele já, no 2015, acho que foi, ele já começou a falar sobre a preocupação e essa relação, não? Né? De crise climática, refugiados e a urgência e ao mesmo tempo a necessidade de cuidar da casa comum. E quando ele fala de casa comum, é do planeta. E eu achei interessante isso também, de ver como um líder consegue fazer e trazer as necessidades e fazer um mapeamento geral do que está acontecendo no mundo. E aí também penso como é que pode se refletir sobre isso. Se as pessoas conseguem pensar na urgência real da crise climática, além dos refugiados. Não sei se dá para entender o que estou pensando, mas quando as pessoas pensam nos refugiados, as atitudes vão variando muito. E eu acho que vai ser o estudo que vai focar na área da ciência política e as relações internacionais daqui a pouco, porque a maioria só foca em questões políticas e agora a crise climática já é um fato que ninguém pode tentar ocultar ou diminuir. Não sei o que você está achando, Catiane, se concorda comigo, que é da área. Concordo, Soledad. E digo mais, eu acompanhei de perto agora a COP27 com um interesse que, né, acho que o tema agora, o Brasil vai voltar ao cenário internacional, né, porque o Brasil ele ficou fora durante 4 anos, um pouco mais de 4 anos, e vai ser cobrado, como já foi, inclusive, antes mesmo do presidente Lula assumir, esse protagonismo ambiental, né? Essa resposta quanto à questão de preservação ambiental, né? Porque a Amazônia, não só no Brasil, né? Mas a Amazônia ocupou outros países além do Brasil, mas a maior parte da maior floresta tropical está aqui no solo brasileiro. E eu acompanhei de perto, e o que eu percebi, na verdade, é que a gente ainda está, a ONU, obviamente, como um organismo, uma organização internacional, ela ainda fala com os países ainda cobrando um protagonismo maior de países em desenvolvimento. E os maiores países, os maiores poluidores, eles ainda eles delegam essa função para a gente. Então, parece que a gente ainda está conversando sobre uma hipótese que ainda vai acontecer quando, na verdade, ela já está batendo na porta, né?
o refugiado, né, o refugiado ambiental, é uma pessoa que se desloca para a manutenção da sua vida. Todo refugiado é assim, mas o ambiental, ele se desloca para a manutenção da sua vida por fatores externos, fatores naturais. Às vezes por descuidos também, né, porque existem 3 tipos de refugiados, e um deles é de catástrofes não naturais. Vou dar o exemplo de Brumadinho aqui, vamos supor, né? Que aconteceu por uma empresa que causou aquele desastre natural. Mas as relações internacionais, na verdade, a gente fala de refugiado ambiental e causas climáticas, desastres naturais, ainda como se fosse um fator que não vai impactar daqui a 5, 10 anos, quando na verdade já está aqui na nossa porta. Então, e o direito internacional, que é o direito que tenta assegurar, né, essas normas jurídicas em comum, ele ainda está bem atrasado quanto a isso, até para assegurar para esse refugiado uma manutenção, né, uma brecha legal para que ele possa se restabelecer. E não tem nenhuma norma no direito internacional que fala sobre isso. Ainda fica tratado esse tema, né, o refúgio, de modo geral, ele é tratado ainda internamente. Não tem nenhuma norma, não tem nenhum tratado, não tem nada que assegure que essas pessoas se desloquem e tenham assegurado de que elas vão serem acolhidas, né? E outra coisa que eu estava lembrando enquanto ouvia você é sobre a Agenda 2030, que quando ela foi escrita para planejar, né, o que a gente pode fazer daqui ao 2030 parecia uma coisa muito, muito distante e nem aparecia o término de refugiado ambiental. Então, é isso como as mudanças na relação internacional e na vida mesma ocorrem muito mais rápido do que a gente pode planejar. Então, no 2030, obviamente vão analisar o que aconteceu, mas o análise vai ficar muito distante da realidade mesmo, justamente pelo que você está falando, Catiane. E outra coisa que eu vou ficar curiosa e ansiosa de saber é o que vão fazer as diferentes pesquisas sobre refugiados. Se vão tentar cobrir isso de ambientais ou se vão continuar pensando que não, ainda a gente não vai testar, não vai pensar como é que são as atitudes das pessoas locais. Porque é muito importante tentar pensar o que vão achar essas pessoas que vão receber aos refugiados ambientais. Será que elas vão ser mais positivas para acolher essas pessoas? Ou vão ter essas atitudes que talvez são um pouco mais negativas? Acho que vamos ter que esperar para responder isso. Pegando exatamente esse ponto que Soledad falou, a gente lembra que muitas dessas mudanças climáticas que estão ocorrendo vão eliminar locais onde essas pessoas moram. Inclusive, em um dos sites que estudamos aqui para esse podcast, do site O Tempo, vem falando que o aumento dos níveis dos oceanos destruiria ao menos 5 nações insulares, isso até 2100. Ou seja, temos aí a população de 5 países que são ilhas, essas nações insulares são ilhas, atóis, arquipélagos, que iriam deixar de existir. E essas pessoas, ao se deslocarem para outro local, não vai ser como citado por Pablo no seu editorial no início, das pessoas que tiveram que fugir do interior do Nordeste para as zonas litorâneas aqui da região. E depois, quando começou a chover, retornaram para seus locais de nascença, seus locais originais. Nesse caso, com essas mudanças, locais, países, zonas onde moram muitas pessoas vão ficar inabitáveis. E essas pessoas vão ter que se deslocar para outros locais. E como Soledad acabou de falar, a gente não sabe como vai ser o acolhimento dessas pessoas. Porque numa crise política, por exemplo, de refugiados políticos, há aquela esperança de que, por exemplo, uma guerra que acabou resultando no deslocamento de muitos refugiados, essa guerra venha acabar. E com o uso da diplomacia, esses refugiados possam retornar para seu país de origem. Mas esses refugiados climáticos, que muitas vezes vão ter que se deslocar e passar o resto da vida em outras nações,
como bem disse Soledad, como eles vão ser vistos por essas outras pessoas. É algo que nós, aqui desse podcast, e vocês que estão aí ouvindo, a gente tem que começar a analisar exatamente a existência e também o como vai ser visto esses refugiados ambientais. E só para complementar, invariavelmente esse processo ele vai acabar atingindo populações, uma massa da população trabalhadora e mais pobre de cada país, né? Porque no final das contas é quem vai mais sentir o peso dessas transformações e não vai ter recurso algum para poder sobreviver. Então, a tônica desse processo é a gente ver massa de pessoas das classes menos favorecidas rumando para outros locais sem ter a certeza de que serão acolhidas nesses novos lugares, né? Isso eu acho que a gente já vê bastante em situações que têm acontecido e cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes, inclusive dentro do Brasil, né? A gente até, um pouco antes de começar a gravar aqui, a gente estava comentando sobre a tragédia que aconteceu em Petrópolis ano passado, a quantidade de pessoas que sofreram com o período chuvoso em Petrópolis, o que aconteceu esse ano durante o Carnaval no norte de São Paulo. Então são eventos que têm aumentado cada vez mais e têm se potencializado ainda mais esses eventos, né, a cada ano. Até numa fala da Soledad, ela cita que as coisas têm começado a acontecer e a gente percebe muito como os discursos têm se mudado, né, com o passar do tempo quanto a isso. Porque até algum tempo atrás, 5, 10 anos atrás, a gente ouvia esse discurso, mas assim, algo que poderia acontecer, que estava começando a se pensar nisso, a olhar mais para esses eventos, porém agora a gente já vê uma coisa mais reforçada, um alerta muito maior, né? E até numa das matérias que a gente tá com ela aqui no roteiro para poder estudar, é uma sinalização muito importante do Observatório do Terceiro Setor, que fala que até 2050, 216 milhões de pessoas, a projeção é que 216 milhões de pessoas elas migrem dentro do próprio país por conta de consequências climáticas, né, por conta de situações assim. E é como o Pablo falou, né, são as pessoas menos favorecidas que acabam sofrendo ainda mais com isso, e a gente vê muito ali racismo estrutural, a gente vê muito a desigualdade social, como ela é gritante, como que o capitalismo afeta isso tudo e como que essas pessoas sofrem e o que a quantidade de problema que isso pode trazer para o desenvolvimento daqui a uns anos. Né? E aí me vem à cabeça o seguinte, a gente está caminhando para um lado que eu acho bastante interessante. Todo o processo migratório, ele é envolto por parte de quem recebe o migrante de um processo cultural bastante complexo, que pode ser desde a aceitação e o acolhimento, mas numa maioria dos casos, reveste-se de um processo de xenofobia, em especial quando a gente trata de imigrantes que saem de países periféricos rumo aos países do centro-capitalistas, né? Eu fico pensando nesse processo de imigração, tendo em vista, por exemplo, o que acontece dentro aqui do próprio Brasil. Eu mencionei os nordestinos, grupo do qual faço parte, porque nós temos um processo histórico e cultural extremamente arraigado no desenvolvimento regional do Sudeste, Sul-Sudeste, e que tem muito a ver com o passado de flagelo da seca que nós nordestinos sofremos durante muito tempo. A seca documentada do jeito que a gente conhece hoje, os principais registros, a gente tem de 1877 para cá. E episódios de seca extremamente severos, como a Grande Seca de 1877, episódios que derivaram na construção de campos de concentração no Ceará para os flagelados da seca, e tudo isso revelando
como o poder público ele sempre se distanciou da seca e se distanciou das questões climáticas na nossa região, dizendo, a gente não tem nada a ver com isso, isso é natural, e quem tem que morrer, que morra. Os campos de concentração, de fato, foram feitos especificamente para isso. A massa camponesa dos interiores dos estados nordestinos, sofrendo com a fome, não é? Corriam para as grandes capitais litorâneas e acabavam não encontrando espaço, sendo expulsas ou sendo trancafiadas em espaços nesses campos de concentração, onde eles acabavam sendo exterminados. Aqueles que rumavam para o sul-sudeste, eles engrossavam a fileira da mão de obra barata, que construía prédios, construía viadutos, estradas e por aí vai. Esse processo, né, que integrou o nordestino na mão de obra é o mesmo processo que o enxerga com uma visão xenófoba. E aí é só lembrar aí, nas últimas eleições presidenciais, o tanto de declarações xenófobas que as mídias sociais em nosso país ficaram repletas relacionadas aos nordestinos, que nós não sabíamos pensar, porque a gente era um gado da esquerda brasileira, que aqui a gente era desgraçado porque a gente adorava ser, enfim, a gente era burro e votava errado. Então, assim, uma série de falas preconceituosas, xenófobas, direcionadas aos nordestinos, fruto desse processo histórico aonde nós, nordestinos, fomos refugiados climáticos no sudeste brasileiro. Isso associado, por exemplo, à construção de uma narrativa sobre os nordestinos advindas da mídia. E aí é só lembrar, o que a mídia histórica brasileira construiu sobre os nordestinos? Euclides da Cunha foi para Canudos falar que a gente era uma sub-raça. Diversos jornais durante décadas se referiam aos nordestinos com termos extremamente preconceituosos, depreciativos. Então há todo um processo, tanto uma construção cultural dessa relação social estabelecida dos nordestinos vindos para cá, quanto da construção midiática, da narrativa midiática sobre o nordestino. Eu queria devolver e queria passar a bola novamente para a Soledad, justamente nesse aspecto, né? Como é que você enxerga, por exemplo, a construção da narrativa midiática sobre esses migrantes? E aí já falando nesse contexto internacional, né? Como é que você enxerga essa construção da narrativa sobre esses migrantes por parte da mídia? É um tema muito delicado, né? A mídia, infelizmente, tem o poder de construir o que ela quer. Então, a narrativa, particularmente com os refugiados, é muito, muito sensível. E o mesmo acontecimento pode ser transmitido, falado de mil maneiras, mas fundamentalmente de duas. Por um lado, pode ser estritamente relacionado com o fato. E por outro, quando a pessoa adiciona algumas palavras mais subjetivas, é que consegue mudar um pouco o que aconteceu. E por que eu falo de mudar? Porque vai depender muito do poder de crítica da pessoa que está ouvindo. No último artigo que eu escrevi para a Zero Águia, que você mencionou, eu falo sobre isso. Eu dou um exemplo de uma pessoa que está indo para uma reunião e que tem um problema, que se sente ameaçada e briga pela defesa própria. E por outro lado, tem o mesmo exemplo, mas o que acontece? Eu falo assim que é outro jornal e tal, como para diferenciar. Mas falam da religião da pessoa e da origem da segunda pessoa no acontecimento. Então, o que acontece? Você ao ouvir que essa pessoa é muçulmana, judia, cristã, seja qual seja, você já vai ter uma ideia, vai começar a construir uma posição. E se você adiciona o fato de que a pessoa que recebe a ameaça ou a agressão é do mesmo país que você já vai ter toda um prejuízo
sobre a essa outra pessoa. Não sei se estou conseguindo me explicar, mas eu acho que a gente não pode fugir da construção da mídia, porque não temos um poder de controle sobre isso. Mas o que podemos fazer? Podemos mencionar que eles têm o poder de construir o relato que eles quiserem em relação a qualquer assunto. E fundamentalmente vai depender de cada um de nós de conseguir diferenciar o fato dessa outra construção. E acho que programas como esse podcast vai ajudar muito para esclarecer e trazer um pouco de luz no assunto. Esse tema, esse sobre xenofobia que o Pablo mencionou, me lembra muito o caso dos haitianos aqui no Brasil. E é o caso de um refúgio ambiental. Os haitianos, eles entraram no Brasil, eles não receberam status de refugiado, eles receberam um visto humanitário de uma vítima de desastre ambiental. Isso juridicamente tem uma diferença muito grande, porque um visto humanitário você pode ficar no país até 6 meses, depois você regulariza a sua situação. Diferente do refugiado, que você recebe uma proteção legal maior. Né? O refugiado ele é mais assistido pelo Estado, diferente do visto humanitário, que você está em uma situação temporária. Essa construção da mídia que a Soledad falou, né, que citou também, e os colegas falaram em outras ocasiões também, eu não acredito que seja inocente, acho que seja bem proposital. O Brasil, a gente viu uma agenda cada vez mais conservadora justamente no estranhamento de pessoas que vêm de outro país, mas é aquela coisa, né? Foi o que o Pablo acabou de dizer. Quem é o refugiado que é aceito no Brasil? Que, por exemplo, não que exista diferenciação, que todos precisam ser acolhidos, essa que é a questão. O refugiado, ele migra por questões de força maior para a manutenção da sua sobrevivência, né? Da sua vida. Diferente do migrante que ele opta por sair daquele local. O refugiado, ele é obrigado a se deslocar para a manutenção da sua vida. Mas o recebimento, por exemplo, dos ucranianos no início da guerra, né, foi uma cobertura midiática extremamente afetuosa, uma cobertura midiática de que eles estavam ajudando os pobres ucranianos, europeus, e enquanto um caso de morte, por exemplo, do Moise, que aconteceu no início do ano passado, foi falado assim de um modo extremamente desarticulado, até de modo desrespeitoso em alguns casos. Então você vê que existe uma diferença entre quando alguém vem do Congo, quando alguém vem da Ucrânia, né? Quando alguém vem da África, quando alguém vem da Europa, né? Então, essa cobertura midiática, até quando a questão é religiosa também, né? Porque os muçulmanos, eles recebem, eles têm uma cultura deles, né? Então, o que causa estranhamento é até o preconceito, né? Então, eu acho que o que a gente vê, na verdade, essa cobertura midiática não é inofensiva, é proposital. E esse acolhimento, né, do refugiado, do imigrante, que vem para o Brasil achando que o Brasil é um país extremamente aberto, que acolhe todo mundo, acaba gerando uma frustração muito grande. Porque não é, né? Internamente a gente tem esses casos de xenofobia, né, de territorialismo, né, desse preconceito de diferentes regiões. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se.
O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você, e tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Realmente essa construção dessa narrativa através da mídia, ela não vai ser aquela narrativa de um bom acolhimento, de pessoas que vão ser bem acolhidas. Porque, como bem disse Pablo, e a gente viu aqui através dos artigos, a grande parcela das pessoas afetadas por essas mudanças climáticas são pessoas pobres, são as pessoas mais carentes. E essas pessoas, infelizmente, sabemos como é a recepção dessas pessoas em outros países. São sempre recepções ruins. E a mídia, essa mídia principalmente de países em que tem essa visão, como bem disse Catiano, uma visão de que vai ser um país em que vamos ser bem recebidos, essa mídia muitas vezes vai fazer aquele processo de pouco caso com relação a essas pessoas. E muitas vezes, devido a essa expansão da mídia que não é mais controlada por grandes blocos, é algo que está mais diluído através das redes sociais, através de canais no YouTube, através, digamos, dessa difusão maior de informações através da internet. O que ocorre é que essa, digamos, mídia, ela que infelizmente tem a presença de muitos grupos de extrema-direita, de grupos nacionalistas, grupos ultraconservadores, essa mídia vai acabar fazendo pouco caso e até vai instigar a perseguição contra esses refugiados climáticos, porque eles vão utilizar o argumento de que eles não estão fugindo de perseguição política, não estão fugindo de uma guerra. Então, por que eles estão aqui? Como é o caso de venezuelanos, que o primeiro ataque era eles estão vindo para tomar nossos empregos. A questão da Venezuela devido a toda a crise econômica que está ocorrendo na Venezuela. Mas com relação a esses refugiados climáticos, infelizmente, essa narrativa, essa construção dessa visão com relação a eles, vai ser algo ruim, infelizmente. Tem alguns casos que a gente pode parar para pensar a respeito disso, e eu lembrei de um que aconteceu no final do ano passado, de 3 refugiados, 3 nigerianos, né, que estavam tentando ir para a Espanha e foram apreendidos na região da Ilha das Canárias, ali na entrada da Europa. É muito complexo isso que a gente fala a respeito desses refugiados, de como eles são recepcionados em outros países, principalmente por conta do surgimento, por conta desse preconceito e por conta de como são desenvolvidas políticas públicas para que seja atendido essa população, né? A Catiane falou aqui no começo do episódio a respeito do direito internacional para tentar assegurar algo para essa população, para que elas tenham alguma garantia. A gente já falou a questão do visto, né, de refugiado e o visto de pessoa para poder ser ajudada em caso de algum desastre, algo assim, mas a gente precisa evoluir muito nisso para que possa pensar a respeito de coisa que já está acontecendo e está aumentando a cada dia a mais. A cada dia que passa a gente vê muito esse aumento desses refugiados e de como que isso tem trazido problemas para essas pessoas e como a gente não está preparado e o mundo não está preparado para a gente lidar com esse problema e tratar de políticas públicas que atendam essa população. Então, eu acho que a gente tá... Pode falar, Soledad, pode falar. Não, que estava refletindo um pouco e
É um pouco difícil ser otimista, né? Na verdade, porque temos muito para fazer, muito trabalho pela frente, porque precisamos tentar mudar essa construção que faz a mídia em relação ao assunto dos refugiados. Ao mesmo tempo, precisamos de políticas públicas que aceitem o que está acontecendo no mundo em geral. E educação em todos os âmbitos, seja na escola, na universidade, em todo canto. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de pensar que, pelo menos, estamos trazendo um assunto muito importante que estamos debatendo. E acho que isso é, pelo menos, essa luz de esperança no assunto. Mas que é difícil, Com certeza. Agora, aquele nosso ouvinte mais chato vai dizer, chegar aos 40 minutos de podcast e não falaram do recorte racial. O Catiane mencionou a questão da diferença entre imigrantes do Congo e imigrantes de outras partes, né? Então, assim, eu tô lembrando aqui de um caso que aconteceu, depois vocês me digam se vocês lembram também. Refugiados sírios estavam passando da fronteira da Sérvia com a Hungria e várias emissoras de TV húngaras estavam cobrindo o processo, né? E tem uma cena que rodou o mundo, que foi uma jornalista húngara colocando o pé na frente de um pai com a filha, imigrantes correndo, né, para eles tropeçarem. Ela intencionalmente bota o pé na frente deles. Sim. E o pai cai com... Vocês lembram desse caso? Sim. Pois é, isso rodou o mundo e tal. A gente tá falando sobre imigrantes sírios. Indivíduos de uma localidade vista como, vamos dizer assim, uma região geograficamente mais pobre, ou até mesmo o povo sendo inferior, numa visão extremamente racista que parte da extrema-direita húngara possui, né? Inclusive a Hungria é reconhecidamente um país onde a extrema-direita racista ela é dominante, né? No nosso país não foi diferente. O processo migratório histórico brasileiro, ele tem nos italianos, alemães, enfim, e até mesmo os ucranianos como indivíduos privilegiados que foram trazidos para o Brasil para colonizar espaços e embranquecer a sociedade brasileira, negando aos ex-escravizados recém-libertos com a Lei Áurea, em 1888, o direito à terra. E o Brasil ele não fez uma reforma agrária que contemplasse a população negra desde esse período. Até hoje, essa abominação permanece. Na Argentina, e aí no seu país, esse processo de embranquecimento ele deu certo. A política histórica argentina, racial, ela acabou embranquecendo a população argentina, né? Inclusive, há alguns artigos no El País que tratam sobre essa questão. Onde estão os negros da Argentina? E todo esse processo de embranquecimento que aconteceu na história do país, né? Então, o recorte racial está aí presente. E nesse contexto das imigrações climáticas, isso vai ser avassalador, porque os espaços castigados pelas questões climáticas, né, eles vão ter uma população pobre, uma população negra, uma população mestiça, que vão estar ainda mais vulneráveis a todo esse processo e que vão sofrer ainda mais com as questões climáticas, e vai ser justamente essa população que vai precisar sair dos seus espaços e ir para outros locais onde eles possam ser acolhidos. Então eu acho que essa questão racial ela não pode ser deixada de vista, né? Não pode, e lembrei de um vídeo que foi muito viral aqui na Argentina, de um menino que, morando em Buenos Aires, ele começou a afirmar um monte de situações comuns, bem cotidianas, tipo pegar o ônibus, ir para o mercado, universidade e tal. E todas as pessoas achavam que ele era do norte do país.
Por que falo do norte? Porque o norte tem a maioria da população. Eu falo para mim, uma aclaração, para mim é muito difícil falar de branco, população preta e tal, porque não é um assunto que se fala na Argentina. E por isso que eu fiquei muito impressionada no Brasil, quando eu vi que, por exemplo, era um requisito, uma opção nos formulários de universidade ou de outros lugares, colocar qual era a raça da pessoa. Enfim, esse tipo de racismo também existe aqui e é muito, muito triste, porque estamos muito longe de viver num país ou num mundo que seja igualitário, sabe? E já falar de brancos ou não brancos, pretos ou não pretos, para mim é um assunto que nem deveríamos dividir, mas no dia a dia a pessoa vê que ainda existe. Não sei, eu fico emocionada. Meus pais, por exemplo, eles foram para o Brasil, foram para o sul do Brasil. Eles são pretos, eles me adotaram bem de criança e eles não perceberam, mas no sul do Brasil eles sofreram esse racismo. E se eu ia para um mercado comprar alguma coisa, eu nesse tempo não falava absolutamente nada de português, mas a fala da pessoa era bem diferente, o trato para mim era super, super amáveis e para meus pais não. E uma situação que não deveria acontecer de jeito nenhum, mas é o que acontece, infelizmente. E aqui a gente tem um racismo bem peculiar. É um processo muito, muito difícil, muito complicado. E são experiências com racismo diferentes em cada país, né? Argentina e Brasil. Por toda a peculiaridade histórica e toda a construção social em torno disso. É né? que, na verdade, o sul do Brasil teve uma colonização de alemães, de italianos, né? Só que o sul do Brasil, né, as pessoas, não vou dizer todos, porque existem pessoas no sul do Brasil que são totalmente progressistas e contra todas as besteiras que os seus conterrâneos falam, mas são fruto de imigração. Muitos deles estavam passando fome nos seus países de origem, né? Óbvio que teve uma coisa que eles são contra hoje, para todos os refugiados ou migrantes que vêm para cá, que é a política pública de ajuda do Estado para que eles pudessem ter as suas terras para plantar, recomeçar suas vidas, né? Eles foram beneficiados no Brasil com a reforma agrária. Eles tiveram reforma agrária. O povo preto recém-liberto não teve. Não teve, exatamente. E essa leitura social, essa leitura histórica, que ou não se sabe, ou é por mau caratismo mesmo, né? Não acontece. Eu não vou dizer o sul do país, a gente cita, obviamente, a região, porque nem todas as pessoas são assim, mas, infelizmente, a grande maioria pensa dessa forma. E não é à toa que a gente viu esse caso de pessoas, né, em situação análoga à escravidão, justamente em vinícolas do sul do país. Isso é um assunto sério que eu acredito que, às vezes, a gente não encare com a seriedade que se deve, né? Às vezes a gente fica falando, não, eles são assim. Não, eles não são assim. Não podemos simplesmente achar que isso é normal, né? Eu falo que em São Paulo, aqui é onde eu moro, né? Que eu posso falar sobre onde eu moro. Existem muitos migrantes aqui, bolivianos, paraguaios, muitos, né? E eles são tratados da mesma forma como, por exemplo, se tivesse um norte-americano, se tivesse aqui um europeu? Não são tratados, né? Inclusive, eles têm uma questão da latinidade que eu acho maravilhosa, independente do país onde estiver, que eles se agrupam, né? Eles têm esse senso de comunidade. E você vê que eles ficam muito mais confortáveis com as pessoas que são da sua nacionalidade ou têm essa facilidade de integração, justamente por quê? Porque é hostil, é um território hostil, existe muito preconceito, existe uma xenofobia muito grande, e isso é muito triste, porque aqui do Brasil mesmo, os nativos são só os indígenas, o restante veio todos migrando ou forçadamente, ou em busca de uma nova oportunidade, de uma vida, né? E assim, no local, no cárcere aonde
os nordestinos estavam trancafiados fazendo trabalho análogo à escravidão, pode ter certeza que um cantinho estaria reservado, ou está reservado, ou estará reservado para esses migrantes, porque é isso que eles acabam encontrando no Brasil em muitos casos. O trabalho, a exploração ao extremo e o trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, em nosso país, e em especial, aí não tem como negar, em locais no sul-sudeste. É um fato, infelizmente, que é triste, mas não tem como mudar. Bom, meus amigos, mais alguma coisa para encerrar esse quadro? Vamos para as indicações. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só uma coisa mais que eu fiquei pensando na diferença que algumas pessoas colocam quando pensam em imigrantes que venham da Europa. Eles não, a maioria, né? Como fala Catiane, a pessoa não pode dizer que são todos. Falam de estrangeiros. Quando a pessoa pensa em imigrantes que sejam de Latinoamérica, já falam de imigrantes com uma conotação explicitamente negativa. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, vamos para as nossas indicações, vamos para a área de indicações. É o momento em que nós vamos sugerir aos nossos ouvintes alguma coisa, né, que a gente esteja assistindo, lendo, alguma dica aí sobre o assunto do episódio ou não, ou alguma coisa que a gente esteja aí curtindo e que a gente gostaria de sugerir. Essa curadoria gostosa é uma indicação, na verdade é um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras, né, Felipe Bonsanto? Isso mesmo, Pablo. Esse quadro a gente dedica especialmente para essa galera que apoia a gente, que ajuda a gente a manter esse projeto de pé e tá com a gente e não abandonou a nossa mão, não largou a nossa mão no momento mais difícil que a gente passou. E, inclusive, a gente tem gente nova chegando, pessoas novas chegando para ajudar a gente a aumentar esse volume de pessoas na luta contra a ignorância. E a dedicação dessa semana, as nossas indicações dessa semana vão para essas 3 pessoas, que é a Andréia Araújo de Souza, a Elza Rosa da Costa e o Thiago Vitor Vieira Aranha. Um abraço para vocês, muito obrigado por acreditar no nosso projeto e a gente dedica para vocês esse quadro agora com muito carinho, tá bom? Sejam muito bem-vindos e obrigado por acreditar na gente. Pois é, Felipe, dá para apoiar o Historiante por onde? Explica aí pra galera. Você pode apoiar a gente de 2 maneiras. Uma, no Orelo, você que é o nosso tocador oficial aqui do podcast. Basta você acessar a sua loja de aplicativos do seu celular, baixar o Orelo e só de dar o play você consegue já ajudar a gente ali dentro desse tocador. Outra forma também é se tornando nosso apoiador a partir de R$4 mensais também no Orelo, que você vai ter acesso a produtos exclusivos, a conteúdos exclusivos e participar do sorteio mensal de livros que a gente tem aqui no Historiante. E além disso, você pode ajudar a gente também no apoia.se/historiante e se tornar nosso apoiador também com a partir de R$4. Beleza, vamos para as indicações. Soledad, você gostaria de
sugerir algo ou você quer esperar a gente sugerir para depois você sugerir o seu? Não, eu posso sugerir. Na verdade, estou assistindo uma série que não é sobre o assunto de hoje, mas que tem certa similitude com o Brasil. A série está na Netflix, se chama O Reino, é da Argentina e é muito boa. Se a pessoa tem interesse em assistir uma série que vai focar no governo nacional, especificamente de religião, é muito bom porque dá para compreender como é que se pode construir o poder através da religião. E uma música também, eu gosto muito de Lagoon. É uma banda under do Brasil, acho que é São Paulo. E para relaxar, acho ótimo a música bem melhor. Eu vou sugerir, hoje eu vou mudar um pouquinho, vou sugerir bastante coisa. A primeira coisa é que eu vou... Soledad não puxa sardinha. Eu vi na lista aqui. Eu vou sugerir, porque assim, existem poucos conteúdos referente a refúgio, migração, que seja pautado para o público em geral. Isso, infelizmente, ainda é um assunto acadêmico, e isso é muito ruim, justamente porque não sai dessa bolha e as pessoas acabam não conhecendo muito, né? Não socializando muito, não se inteirando. Então, vou voltar a indicar aqui, aos que se interessem, alguns artigos. Vou indicar o seu, Soledad, que você não puxou sua sardinha, mas vou indicar Migrações, falando justamente sobre a mídia e a formação da opinião pública sobre o assunto. Né? São 2 artigos, eu vou indicar esse primeiro, porque o outro você já consegue pegar como fio de meada. Eu vou falar sobre refugiados também, um artigo que esse fui eu que escrevi, que é a Escolha por Continuar a Viver, que também está no site do Zero Águia, que fala justamente esse recorte sobre o refúgio, a situação mesmo de refúgio, e o contexto que essas pessoas vivem, e justamente acaba reiterando o que a gente já falou aqui nesse episódio, que não é que a questão do refúgio, principalmente refúgio ambiental, não é algo que é ocasional e que isso vai ser cada vez mais frequente. E o artigo do João Guilherme Greco, que fala sobre a governança ambiental e as COPs. Esse é muito interessante, é um artigo muito interessante, fala muito como é o funcionamento e faz um recorte justamente de todo o funcionamento dessa governança ambiental, e como os países estão lidando com isso. Então, deixo aqui como sugestão de leitura. Todos esses artigos, esses 3 artigos estão no site do Zero Águia, falando sobre governança ambiental e migração, né? Refúgio e migração de modo geral. E para assistir, eu vou deixar aqui uma sugestão também da Netflix, que deveria nos patrocinar, que é Terra Tempestuosa. Essa série é uma série sobre vários contextos, né, sobre várias formas como a natureza tem mudado ao longo do tempo. Então fala sobre os tornados, os furacões, os terremotos, os vulcões, e como a Terra está em transição, e como os cientistas enxergam essas mudanças e como isso afeta também a nossa vida, nós seres humanos. Então deixo a indicação. E O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme que eu não sei se vocês já assistiram, os colegas aqui da mesa, mas esse é um filme que tem um recorte sobre a questão da educação e também o impacto ambiental de uma mudança causada pelo próprio homem. Enfim, é um pano de fundo, mas a história é muito legal, é muito inspiradora. E de dicas de música, vou pegar o tema mesmo, vou indicar o Baiana System Lucro, que fala justamente isso, né? Baiana System em homenagem ao Pablo, que está aqui. Esse é um grupo bem bacana, inclusive. E fala sobre a letra é muito bacana, né? Que fala, né? Tire as construções da minha praia, enfim, dá esse recorte um pouco aí do desrespeito à natureza, entre outras coisas. E o MC da Vanessa da Mata, Passarinhos, que também fala justamente disso, né? Sobre a interferência do homem no meio ambiente, de modo geral, enfim, no recorte da música. E é isso. Eu vou fazer as minhas aqui, aproveitar a sequência da Catiane aqui. Eu vou indicar um filme que foi pro Oscar e tá bem famosinho agora, que é o Triângulo das Tristezas, no Amazon Prime Video,
que conta a história de um grupo de pessoas que vão para um cruzeiro, e aí conta um pouco das relações que são criadas ali, até que o navio, o cruzeiro, ele naufraga. E aí eles ficam ilhados numa ilha deserta durante um tempo e se discute a partir de então as relações de poder. Quem é o dono do poder, quem é o dono do produto, quem consegue alimentar todo mundo, e aí traz muito uma questão sobre machismo, traz um ponto muito interessante sobre o patriarcado, tem uma cena muito interessante onde um russo ele é capitalista e um inglês ele é comunista, fazendo uma alusão ali à União Soviética e à Revolução Industrial. É bem interessante e é um filme que você olha e você fala assim, nossa, que filme legal, mas você também olha aquele negócio e fala assim, cara, que filme estranho, mas assim, é muito bom. Eu acho que ele desperta muitos questionamentos para todo mundo. Eu até citei ele no podcast secreto que a gente gravou, mas eu deixo de dica aqui também esse filme pra galera aí. Além dele, eu vou indicar também a primeira, segunda e terceira temporada de uma série americana que estreia nesse final de semana, a última temporada, chamada Succession, que conta também um pouco a história, e aí eu acho que lembra muito um pouco o artigo da Soledad, quando fala sobre mídia, sobre a manipulação da mídia. Conta a história de uma família que é corrupta e é dona de um conglomerado de comunicação nos Estados Unidos, e o pai, que é o dono ali de tudo, precisa passar a presidência da empresa para um dos filhos, e aí desenvolve toda a série. Uma série maravilhosa, é uma crítica muito grande à classe dominante, é bem caricata, assim, às vezes a série, e eu super indico, e ela está começando a última temporada agora, nesse domingo. E para música, eu vou indicar Flor de Laranjeira, de Beradeiros, que é uma banda brasileira, na verdade é uma dupla brasileira muito boa, para quem gosta de um reggaezinho, uma música assim para poder dançar, bem tranquilo, escutar numa manhã chuvosa, assim, sabe? Tomando um café para poder dançar, acordar com preguiça, vale bastante a pena. E uma baladinha também meio funk aí, americano, da Mamãe Beyoncé, America Has a Problem, onde ela fala do que os Estados Unidos têm um problema com ela, né, que a América tem um problema com ela, e ela vai cobrar ali um posicionamento e justiça por todos os anos de desigualdade social que os negros enfrentaram ali naquele país. Vale bastante a pena também a música. Vou mandar aqui minhas sugestões para vocês assistirem. Vou fazer só uma indicação, que é uma indicação bem interessante que encontrei no YouTube, um canal chamado Alô Ciência. É um canal muito interessante, com muito conteúdo bom, principalmente para você que for professor, educador, trabalha com ali ensino fundamental 2, ensino médio. É bom assistir o vídeo desse canal, Alô Ciência, porque tem muita coisa interessante. E o vídeo que eu vou indicar aqui é um vídeo chamado 4 Mentiras que te contaram sobre aquecimento global. Aí você vê o título assim, 4 Mentiras sobre aquecimento global, como assim? Aí logo no início ele já explica que são as 4 mentiras ditas por negacionistas do aquecimento global. E aí ele vai pegando exatamente as principais mentiras, que vão desde aquela que acho que é a mais tradicional que vocês escutam por aí, é a do como é que tá tendo aquecimento global se tá nevando na Europa? Eu acho que esse aí todo mundo já ouviu isso. Aí ele explica o porquê disso, aí fala a diferença exatamente de clima, o jumento do filho do ex-presidente, né? Só me vem ele na cabeça. A primeira pessoa que me vem na cabeça é aquele jumento. Aí ele explica o porquê disso, porque realmente neva em um local e a ciência fala em aquecimento global. Oi, Catiana, você ia falando? Nossa, eu ri muito alto aqui, Kleber, você não tem noção. Porque justamente o primeiro argumento deles é esse. Não, por que tá nevando então? Por que tá chovendo? Aí é um vídeo curtinho, é um vídeo de 12 minutos, ele explica essa questão. A outra, que eu acho que é bem tradicional, que mas existem cientistas que falam que não existe, aí ele argumenta
o porquê existem essa pequeniníssima parcela de cientistas. Aí fala, mas o mundo já teve aquecimentos globais, já teve épocas de calor. Aí ele explica o porquê e já teve esses períodos, que são períodos de milhões de anos até chegar a um período de temperatura alta. Ou seja, é um vídeo bem explicativo e é muito interessante, como eu disse, para você que trabalha aí com educação ou para você que quer mais conhecimentos. Indico 4 mentiras que te contaram sobre o aquecimento global, do canal Alô Ciência. E como música, eu vou indicar 2 músicas. Uma música da banda Pearl Jam, que é a música Oceans. Essa música, que é bem interessante, é tanto uma música que tem como tema a integração da pessoa ali com a natureza, como também da pessoa que tem que aceitar as mudanças. Aquela mudança da maré, a mudança da correnteza e ter sempre um ponto seguro, um local ali de segurança, que seria a praia. Um local para se firmar. E é uma música que é bem interessante, que mesmo sendo uma das músicas, digamos assim, mais baladas do primeiro álbum do Pearl Jam, do álbum Ten, é uma das preferidas de vários músicos. E a outra música que eu vou indicar é a música Total Eclipse, da banda Iron Maiden. Que essa música, Total Eclipse, é como se fosse, digamos, a vingança da mãe natureza por tudo que o ser humano está fazendo contra ela. E aí é como realmente o título já diz, é como se fosse um eclipse total. A destruição através de furacões, de tsunamis, chuvas de gelo. E a humanidade tem que perceber isso, não tem para onde fugir. A gente só tem esse lar, que é o planeta Terra. Então a própria música já diz, não tem para onde fugir. Então é uma música bem interessante para acompanhar e para também refletir sobre o que a humanidade está fazendo no planeta. Estão aí minhas indicações. Show de bola. Eu não vou me alongar muito não, vou ser bem breve. Eu tenho 2 indicações para assistir aí sobre o assunto de hoje. Não necessariamente sobre os migrantes climáticos, mas sobre essa questão dos impactos ambientais. Um é o documentário Amanhã é Hoje, o drama dos brasileiros impactados pelas mudanças climáticas, dirigido e produzido por Thaís Lazeri. Esse documentário é bem interessante, é um web documentário, está disponível no YouTube, tá? Então, grátis, assista. Ele tem a duração de pouco menos de meia hora e aborda um pouco sobre o drama das famílias brasileiras que acabaram sendo impactadas por diversas questões climáticas, diversas, não só a seca, mas enchentes, marés altas e por aí vai. A outra indicação é o Wall-E, aquela animaçãozinha bonitinha de 2008, do Andrew Stanton, que é uma produção Pixar e Disney. É um filme muito bonito que trata sobre como a humanidade resolveu não apenas destruir o seu planeta, como sair em um cruzeiro pelo espaço ao invés de preservar o planeta. Uma das críticas mais aguçadas sobre o capitalismo em como ele não tem acordo com o capitalismo. O capitalismo busca a destruição completa de todos os recursos naturais disponíveis no planeta. Então, ou a gente muda a nossa perspectiva econômica sobre a nossa existência, ou o nosso destino é o planeta do Wall-E, lá no filme, tá? Assista, se você já assistiu, assista agora com outro olhar, né, sobre esse assunto. É uma crítica ao capitalismo, tá? Lembrem disso. E para nossa playlist, vão 2 músicas. Eu estava atualizando hoje minhas playlists em espanhol. E eu tô com 2 músicas aqui. Uma é uma parceria de El Canca e Carmen Bossa, que é Vengas Quando Vengas. E outra é uma música do Buen Dia, Desde Dentro. São 2 músicas bem bacaninhas para ouvir neste finalzinho de semana. Então é isso, chegamos ao final da nossa gravação. Soledad, minha querida, muito obrigado por ter topado participar deste episódio, viu? Eu que agradeço, eu gostei muito de participar. E já fica o convite para você retornar quantas vezes você quiser, viu? Então, eu tô voltando já.
Perfeito. Catiane, Felipe, Kleber, abemos ou não abemos? Sabemos? Abemos. Abemos podcast, subiu a fumaça branca. Então é isso, queridos e queridas ouvintes. Chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Eu queria deixar claro que você que chegou até o finalzinho, saiba que este podcast é feito pensando em você que vai até o final, né? E escuta a gente dar o tchau coletivo, porque nosso coração é seu. E é com alegria nos olhos e sorriso nos olhos e alegria do coração, já não sei mais. Estamos com fome, já não tá processando mais. Acho que o meu tchau nem vai sair direito. Sai, Kleber. Ó, você não comece não, que a gente tem convidada hoje. É com alegria nos olhos e sorriso no coração que a gente se despede. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! O Kleber deu tchau hoje. Hoje foi, hein? Hoje foi. O tchau do Kleber sem cuscuz não é a mesma coisa.